Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 14 de novembro de 2017, nós estamos reunidos para estudarmos a obra No Mundo Maior. Hoje é o nosso estudo de número 21. Vamos chamar a nossa continuista, para falar um pouco do que estudamos a semana passada. Na semana passada nós conhecemos a Cipriana, que é um espírito já mais elevado e que chega, e que o André fica muito impressionado, porque quando ela começa a orar, ela se transfigura numa luz muito forte, ela fica toda iluminada, e quando ela toca os dois irmãos, os dois adoecidos, tanto o encarnado como o desencarnado, é que eles passam a ver o que está acontecendo, porque até então eles estavam brigando entre eles, mas eles não viam nem o Calderaro e muito menos o André. Então, a partir daí é que eles, desse toque dela, é que eles percebem a presença, e o encarnado, no caso que é o Pedro, a gente vai saber o nome dele, que foi o que matou, ele pensa, quando vê aquele ser todo iluminado, pensa se tratar de Maria, tanto que ele fala mãe dos céus, Então ele se ajoelha, e o outro, o desencarnado lá, o espírito, fica recolhido como se não tivesse sendo afetado por aquela aparição, por aquela visão. E ela então o abraça, e ele fala, eu matei um homem. Ela diz, eu sei disso, mas aí ela o abraça, o chama de filho. Quando ela o chama de filho, ele aí realmente desaba em lágrimas, porque até então ele estava se torturando, e quando ela o chama de filho, ele desaba. Ninguém nunca me tratou assim, porque ele fez o que fez, porque ele era uma pessoa carente, Então, ela começa a falar, tu destruíste a vida de um companheiro e complicaste a tua. Então ela está exatamente explicando devagarinho para ele tudo o que aconteceu, que é isso que nós vamos ver agora. A nossa irmã vai comentar no miudinho aí para nós. Esse certo? Último, Isso. Dando a continuidade então do nosso comentário da semana passada, e rogamos sempre que o nosso Senhor Jesus nos conduza, que os bons espíritos possam nos inspirar. Então continua aqui a fala da nossa querida irmã Cipriana, essa alma nobre não só na intelectualidade, mas principalmente no amor. Sentimento que humildemente Calderaro falou que eles ainda não possuem. Tem o conhecimento, mas não o amor. E não é o amor do cuidar, não é esse só do ato de cuidar, de fazer o bem, de acolher, porque isso eles também estão fazendo. É um algo mais. O que é esse algo mais? Lembra que nós falamos de sintonia, que é uma lei que rege o universo, e que não existe como eu chegar e cortar a sintonia entre duas almas. A única forma dessa sintonia modificar é a criatura modificar o seu pensamento. Uma vez modificando o seu pensamento, ela modifica a sua sintonia de uma forma natural. Então essas duas almas, o nosso irmão Pedro e o nosso irmão Camilo, eles estão unidos em sintonia pelo ódio, pela revolta, pela vingança, pela falta do perdão. Então, nesse movimento, alguém tem que trabalhar o mundo interior deles. E para essa pessoa conseguir adentrar no mundo interior deles, é necessário alguém com muito amor, que tenha tato suficiente para mexer num movimento interno. Por isso que o nosso Senhor Jesus fez todo o movimento em uma humanidade, porque Ele tem amor suficiente para falar com a alma do outro. Não com a intelectualidade, mas com a alma do outro. As palavras de quem ama têm um outro sentido. Entendemos? Vocês sabem, é interessante notar que em todas as obras, quando se vê esses espíritos muito endurecidos, quem vem sempre é uma mãe. Não é? Esse amor de mãe que vem para ajudar, para levantar, para auxiliar esse ser, esse espírito.
É por isso, talvez algumas mulheres venham a ficar chateadas com a nossa fala. Se nós lermos o nosso lar, lá é falado a profissão que uma mulher deveria procurar aqui na Terra. Por quê? Se nós estamos encarnadas no corpo feminino, é porque o Papai do Céu nos matriculou em uma matéria para aprender a amar. Nós vamos encontrar mulheres que não pariram nessa encarnação, mas que são mães 100%. E nós vamos encontrar mulheres que pariram nessa encarnação e que não conseguem ser 10% mãe, de tão grossa. Porque uma das atitudes da maternidade é o colo, é o aconchego, é o carinho. Sabe aquele momento em que você sente uma dor? Que se você teve uma mãe amorosa, o primeiro lugar que tu queres estar é no colo da tua mãe. Então essa é a mãe que aprendeu. Porque uma das características do amor, desse amor, é promover um bem-estar enorme e uma saudade que a pessoa quer estar junto. Nós vamos ver na Cipriana esse sentimento tão nato nela, tão fixo já nela, que qualquer pessoa ao encontrá-la, começando a estar em contato com ela, já sente aquele sentimento de estou no colo da minha mãe. Então quando você encarna no corpo feminino e busca, de certa forma, uma profissão muito racional, muito administrativa, muito intelectualizada, em que você não tem a oportunidade de exercitar o toque, o aconchego, o cuidado, você acaba se distanciando muito do objetivo ao qual você encarnou. E hoje nós temos, infelizmente, cada vez mais a mulher está deixando a sua função para viver a função do homem, entendeu? E aí nós estamos perdendo, porque se eu estou no corpo feminino, uma das características é como se fosse assim, ó, Conceição, você precisa aprender matemática. Papai vai me matricular onde? Em português? Em matemática. Ele já está me dizendo o que eu tenho que aprender. Aonde está o meu ponto fraco? Então é para aprender. A probabilidade eu não sei, mas nós já fomos homens. Já vivemos essa experiência. E temos que ter o equilíbrio entre essas duas polaridades. O ânimos e a ânima. No espírito superior, o perfeito equilíbrio do ânimos e da ânima. Entendeu? Tanto a personalidade masculina, firme, que decide, como a personalidade feminina, da mulher doce, meiga, que acolhe. Nós vamos observar muito isso na figura de Jesus. Ele não era só ânimos e também não era só ânima. Ele tinha um equilíbrio nas duas polaridades. A personalidade em perfeito equilíbrio, entendeu? Então isso nos falta. Então se eu estou vivendo a experiência no corpo feminino, eu tenho que me entregar para isso. Eu tenho que viver essa experiência. Eu não posso ainda ser uma mulher, e quando você vê uma mulher muito grosseirona, essa é a probabilidade que já reencarnou várias vezes no corpo masculino, e que mesmo ainda vivenciando um corpo feminino, ainda não despertou a docilidade, o lado meigo e doce, terno que uma mãe deve ter. Mas nós vamos encontrar às vezes um homem encarnado no corpo masculino, mas terno, doce, meigo, de uma sensibilidade que é praticamente incomum no corpo masculino, na personalidade masculina. Então isso fica bem notório o quê? Que é um espírito que já teve experiências no corpo feminino. Não quer dizer que ele seja um homossexual, quer dizer que ele carrega essas tendências muito grandes, mesmo sendo casado, um homem. Às vezes, muito mais, ele é a mãe do relacionamento. Às vezes, num relacionamento em casal, quando você encontra um homem e uma mulher, que os dois são ânimos, não vai dar certo, não. Não vai dar certo. Como também você encontrar um casal, os dois sendo ânima, os filhos vão pintar e bordar. Tem que haver ali o equilíbrio. Vamos lá, então? Continua a Cipriana falando. Ela estava falando a quem? Pedro. A Pedro. Pedro é quem? O assassino. É aquele que está ainda encarnado, mas está nesse momento em desdobramento, no momento do sono.
temendo a ti próprio, por te sentires delinquente em toda a parte, buscar-te refúgio no trabalho, atabalhoado e mecanizante, ou seja, despropositado, precipitado. Então, para eles se esconder da própria realidade, da culpa a qual ele carregava, o que ele fez? Passou a trabalhar muito. Que é uma das características, quando você trabalha 12, 14 horas por dia, você está tentando fugir de alguma coisa, ou de uma culpa interna, de um comportamento interno, ou às vezes do próprio lar. Quanto menos tempo dentro do lar, melhor para mim. Aí a pessoa trabalha 12, 13, 14, 15 horas por dia. Ele fez isso porque ele queria fugir, o quê? O lar dele era maravilhoso, a esposa era bem, os filhos super agradáveis, não estava faltando absolutamente nenhum dinheiro, mas ele passou a trabalhar muito para fugir, para não pensar na culpa ao qual ele carregava. Gente, todo excesso, todo extremo é sinônimo de desequilíbrio. Conseguiste dinheiro que nunca te pacificou o ser, que é aquilo que nós costumamos falar. O que mais nós encontramos são pessoas dormindo em lençóis de 300, 500 fios, mas que não conseguem realizar algo tão simples, que é dormir. Necessita do quê? De uma droga, de um medicamento, para conseguir apagar, porque não consegue silenciar a mente. Quer coisa pior do que isso? Conseguiste dinheiro que nunca te pacificou o ser. Alcançar-te culminante posição social entre os homens, dentro da qual, contudo, te sentes cada vez mais triste e mais desamparado. Como não te ocorreu, Pedro, a oração santificante? Como não te penitenciaste diante da vida, humilhando-te aos pés da tua vítima, num sincero e real propósito de regeneração? Nem por oração ele demonstrou arrependimento, nem por oração ele conversou com Jesus mostrando o erro, muito menos pedindo desculpas a caminho. Nem em oração ele fez esse movimento. Às vezes nós ferimos as pessoas e às vezes não temos a coragem, porque para ter coragem é necessário humildade, de chegar com a pessoa e pedir perdão, pedir desculpa. Como diz o nosso Senhor Jesus, se tu tens algo contra alguém, vá em particular, e em particular conversa. Então ele não tem, o ato de vaidade, de orgulho, de presunção dele é tão grande que ele não consegue nem em oração fazer esse movimento. Ele só carrega a culpa. Por que ele carrega a culpa? Porque ele não tem como fugir da lei que está gravada na consciência dele. Quando você diz assim, a lei de Deus está gravada na consciência, a gente entende assim, não, mas se a lei está gravada, por que ele não faz o certo? Não, a lei está gravada, mas ela não vai tirar o livre-arbítrio de ninguém. A lei está lá, mas ela não vai tolher o livre-arbítrio de ninguém. Então você vai fazer e vai sofrer as consequências da lei, que está gravado na nossa consciência. Então ele fez o que fez, utilizou o livre-arbítrio, mas a lei está cobrando ele severamente. Alcançar-te culminante posição social, então, entre os homens, dentro do qual te sentes cada vez mais triste e mais desamparado. Como não te ocorreu, Pedro, a oração santificante? Como não te penitenciaste diante da vida, humilhando-te aos pés da tua vítima no sincero e real propósito de regeneração? Preferistes a corrida louca, em pós, que é após, das sensações externas, a fuga para a região do ganho material, a transitória ascensão para posições de domínio enganoso, aterrorizado, tentar-te escapar ao tribunal íntimo. Olha, aterrorizado, tentar-te escapar ao tribunal íntimo. Como é que ele tentou escapar? Trabalhando muito, adquirindo posição, achando que tudo isso ia fazer com que ele esquecesse. Onde o poder espiritual te censurava o condenável procedimento.
Continua a nossa querida irmã Cipriana. Mas nunca é tarde para levantar o coração e curar a consciência ferida. Exausto de sofrer, cedeste à enfermidade e aproximaste-te da loucura. De alma contundida e corpo em desordem, apelaste para a misericórdia divina e aqui estamos. Contudo, meu amigo, nossa voz não se ergue para fustigar-te o espírito, já de si mesmo tão castigado e tão infeliz. Vimos ao teu encontro para estimular-te a regeneração. Quem poderá condenar alguém depois da comunhão de vicissitudes na carne? Quem se sentirá suficientemente puro e santificado para tirar a primeira pedra, mesmo depois de haver atravessado a fronteira de cinzas do sepulcro? Quem de nós terá passado incólume nas correntes do pântano? Não, Pedro. O fundamento da obra divina é de amor incomensurável. Encontramos-nos aqui para querer-te bem, intentando alçar-te a consciência aos campos infinitos da vida eterna. Oraste e chamaste-nos, abriste a mente à força regenerativa, e somos teus irmãos. Muitos de nós, em outro tempo, penetramos também o sombrio recôncavo dos vales do assassínio, da injustiça e da morte. Entretanto, estacamos no caminho, renegamos o crime, ressoldamos com lágrimas os elos partidos pela nossa imprudência. E cultivando o perdão e a humildade, aprendemos que só o amor salva e constrói para sempre. Vamos comentar? Ela, nesse primeiro momento, ela vem abrindo a mente dele a responsabilidade. Olha que a técnica dela. Ela vem abrindo a mente dele, mostrando tudo que ele fez e a falta desse movimento. Então, é como se fosse assim, ela puxou a orelha. Agora ela está dando uma aliviada. Ela vai abrir o quê agora? A partir desse parar, a esperança. Ela já trabalha aqui o auto-perdão. Então, porque às vezes você vai fazer um diálogo, você pega tão pesado, que a pessoa tem coragem de sair dali e dar um tiro na cabeça. Então, é o equilíbrio. Ela iniciou como pai, firme, duro, mostrando o erro, e agora ela aciona a mãe amorosa, falando da esperança, do consolo, da renovação. Olha o que ela diz. Mas nunca é tarde para levantar o coração e curar a consciência ferida. Pois não? Nesse ponto aí, que ele fica trabalhando direto, isso aí já não está provando, até para ele mesmo, já um perdão, é como se fosse um perdão do que ele fez, entendeu? Ele mesmo está se autocastigando. Trabalhando muito, você fala? Trabalhando muito. Entendi sim sua pergunta. Em verdade, é aquilo que nós costumamos falar. Somos nós que criamos o nosso inferno. Então, o que eu estou querendo te dizer com isso? Ele, em verdade, esse trabalho em excesso era a fuga. Não era ele se chicoteando, mas era ele tentando fugir da própria cobrança interior. Por exemplo, é muito comum quando nós não estamos bem com o grupo familiar, com o ambiente ao qual nós estamos inseridos, o que eu faço? Eu acho que se eu mudar de lugar, de estado, ou se eu mudar de país, tudo vai melhorar. Só que é uma imaturidade. Por quê? Porque quando eu vou junto. Mas se ele acionou a culpa, ele mesmo acionou a culpa. Ele não está mostrando um arrependimento eficaz? Não, ele não acionou a culpa. Não é que ele acionou, isso não foi consciente. Se ele pudesse, ele teria apagado. Só que ele não teve como fugir à lei. É aquilo que nós aprendemos. A plantação é livre, a colheita é obrigatória. Então não é que ele está dizendo assim, eu estou culpado. Não houve esse movimento. Existe só uma cobrança da lei que está gravado nele, dizendo assim: tu és um assassino, tu és um assassino, tu mataste aquele homem. É uma voz dentro.
Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Qual é uma das características do psicopata? Ele se desassociou da emoção. Ele não tem emoção. Não tem sentimento. Não é que ele não tem, ele se desligou disso ao longo das encarnações. Ninguém se torna psicopata em uma encarnação. E se ele vem tendo esse comportamento há várias encarnações, até virar uma patologia mesmo. Ela diz primeiro que nunca é tarde para levantar o coração e curar a consciência ferida. Por que a consciência está ferida? Porque ele transgrediu a lei. Não é que ele despertou a consciência, ele transgrediu a lei e está sofrendo as consequências. Se não houvesse essa cobrança interna, ao ponto de provocar uma enfermidade física, você acha que ele ia estar? Não ia. Na boa, levando a vida dele. Se ele está ruim, é porque ele está submetido à lei. Então, gente, a gente diz assim, Deus não está nem aí. Quem te disse? Ele gravou a lei dentro de cada um de nós. E todos nós estamos submetidos a ela. Ele não precisa estar aqui para dizer, bonito que tu fizeste, né? Não. A lei já está gravada. Fugiu dela, vai sofrer. Vai sentir dor. Sofrer é passar por. É temporário. E esse tempo quem coloca esse tempo é você. Porque o que acontece? Enquanto eu me rebelo contra as leis que regem o universo, eu vou o quê? Sofrer. Passar por situações difíceis. O que nós falamos, não sei se você entendeu, é que Deus não criou a dor, o sofrimento, a miséria. Isso é criação do ser humano. O povo está passando fome, a gente joga a culpa para Deus. Então, vai sentir dor? Vai. Física e moral. Ninguém vai construir felicidade sobre a desgraça de seja quem for. Ninguém. Eu não posso ser feliz transgredindo a lei. Encontrei o amor da minha vida, está casada. Conceição, eu encontrei o amor da minha vida. Nós nos amamos. É casado, amor? É. Tu achas que tu vais construir felicidade sobre a desgraça de uma família? Vai não. Estou pegando um exemplo bem simplório, tá? Mas que isso a gente pode estender para tudo e pensar, eu nunca vou ser feliz e construir felicidade pautado sobre a desgraça de alguém, por menor que seja essa desgraça. Continua a nossa irmã Cipriana. De alma contundida é o quê? Muito bem. Alma contundida, olha só. E corpo em desordem, porque ele tem uma patologia orgânica que foi resultado do quê? Da culpa que ele carrega. E a culpa foi resultado do quê? Devido a uma consciência? Não. Da lei que está gravado nele. A culpa é devido à lei que está gravado nele. Por isso é que ele sente o quê? Culpa. É a lei cobrando. A lei todo tempo é a fala do Antigo Testamento. Aquela voz forte. Caim, que fizestes a teu irmão Abel? Não há quem fuja dessa advertência, dessa interrogação. Nessa simbologia do irmão, quando eu falo Pai Nosso, nesse momento eu estou afirmando que todos nós somos o quê? Irmãos, filhos de um mesmo Pai. E a voz então na minha consciência, Caim, que fizestes a teu irmão Abel? Porque somos todos irmãos. Continua então ela. Por isso que ele diz, e corpo em desordem, apelar-te para a misericórdia divina. Quando a dor bateu na porta dele, ele lembrou da misericórdia divina. E diz ela, e aqui estamos. Isso aqui já é uma interferência divina. É isso que nós temos que entender. Quando alguém nos liga, vocês devem perceber que a tia fica desesperada e põe logo no grupo. Porque queira ou não queira, eu me vejo numa condição de porta também. E eu acho que quando alguém bate, é porque o papai está contando comigo e com o grupo naquela hora. Não foi à toa que aquilo veio bater.
na nossa porta. Isso tem um propósito. O papai está contando com a minha boa vontade, com a nossa boa vontade. Então o que o papai faz? Ele não vai se materializar para ajudar. Ele vai utilizar os filhos para ajudar, para ensinar os filhos a amar. Porque ninguém aprende a amar por simbiose ou dentro de uma sala estudando. Nós só iremos aprender a amar quando nós sairmos do nosso quartinho com ar-condicionado e formos ao encontro da dor, do infortúnio oculto. Não é dando showzinho em grupo, vamos fazer caridade, vamos fazer isso. Não é. Isso às vezes quase sempre é movido pela vaidade. É o infortúnio oculto mesmo, é aquele que você vai lá. E o papai conta com a gente para isso. E ele diz: se quiser aproveitar bem, se não quiser, continua na tua acomodação. Vimos Vimos ao teu encontro para estimular-te a regeneração. Eu não vou te dar, eu vou estimular em você o propósito de... Vamos trocar isso aqui miúdo. O menino chegou aqui, está tristinho, porque ele está recebendo castigo, porque ele desarrumou todo o quarto. E está muito triste, porque ele levou ralho do pai. O pai ralhou, bravo com ele, bravo mesmo, ele está ali tristinho. Chega a mãe e diz assim, vai conversar com ele. Primeiramente vai explicar que ele realmente errou, bagunçando o quarto. Gente, é um trabalho mesmo de pedagogia infantil isso aqui. Isso aqui é pedagogia infantil para o espírito. Isso aqui é beabá. Meu filho, não maltrate coleguinha, é seu irmão. Olha o tipo de lição que nós ainda estamos ouvindo, gente. O povo está estudando sobre o universo infinito, sobre Deus. E a gente ainda está, respeite o coleguinha. Divida o lanche com o coleguinha, não coma sozinho. Você não deve puxar o cabelo da coleguinha. Se o coleguinha passar no carro e pedir a vez, você tem que dar a vez para o coleguinha. Não precisa nem o coleguinha pedir, você já sabe que ele quer passar. Entendendo? Então, o que a mãe vai primeiro acolher, vai mostrar que está errado. E com muito carinho vai agora fazer esse trabalho de regeneração. Vai corrigir o mal que você fez. Reconheça em você o erro cometido. E se predisponha a não mais voltar a bagunçar o seu quarto. Você não pode olhar para a namoradinha do seu amigo. Filhinha, você não pode olhar para o namoradinho, para o namoradinho, esposa da sua coleguinha. Você não pode mexer no dinheiro que não é seu. É bem infantil mesmo. São as lições ainda que nós recebemos, entendeu? Contudo, meu amigo, nossa voz não se ergue para chicotear o espírito, já de si mesmo tão castigado e tão infeliz. Tu já está no fundo do poço, eu não vim aqui para pisar na tua cabeça, não. Bonito que tu fizeste, né? O cidadão cuidou de ti, tu com as Não, vai maltratar? Vimos ao teu encontro para estimular-te a regeneração. Quem poderá condenar alguém depois da comunhão de vicissitudes na carne, né? Da mudança na carne? Quem se sentirá suficientemente puro e santificado para tirar a primeira pedra? Porque o que acontece? Hoje eu posso não ser um assassino, mas quem me garante que eu já não fui? Ou seja, todos nós temos o telhado de vidro. E vou dizer uma coisa. Quando você pega o jornal, aquele que sai sangue, que você pega uma situação assim, terrível, e que aquilo te provoca uma revolta, que você tem vontade de ir lá, pegar pelo pescoço, esganar. Toda essa raiva não é para o outro. Essa raiva toda foi porque provavelmente você já fez na mesma intensidade. E isso te provoca uma raiva enorme por ter feito isso. Como você não pode apagar o passado, você quer descontar essa raiva no outro. Então, normalmente, quando nós já realizamos o auto-perdão, entendendo
Por que nós não lembramos de todas as nossas encarnações? A gente ia surtar. Nós não temos estrutura emocional para isso. E por isso é que não dá. Então, quando vem esse... Por isso é que nós estudamos aqui no estudo, há 2 semanas atrás. Nós não esquecemos totalmente o passado. Os neurônios, eles vão vindo como uma luva. Lembra disso? Revestido de uma luva. Então, nós carregamos ainda a intuição. Quando eu realizo esse auto-perdão, eu me perdoei, eu resolvi essa encrenca aqui dentro. Quando eu ver o outro que fez, a probabilidade de eu entender o outro é muito maior. Por quê? Porque eu já fiz o perdão em mim. Eu olho, eu entendo e até auxilio ele nessa compreensão. Então, uma das situações aqui da nossa irmã Cipriana, a gente percebe que ela é um espírito resolvido no seu mundo interior. Porque ela não mais condena, ela agora o quê? Acolhe. Quem poderá então condenar alguém depois da comunhão das vicissitudes na carne? Quem se sentirá suficientemente puro? Quem poderá condenar alguém depois da comunhão das vicissitudes na carne? Das mudanças? Quem passou por aqui vai condenar alguém? Quem se sentirá suficientemente puro e santificado para tirar a primeira pedra? Mesmo depois de haver atravessado a fronteira de cinzas do sepulcro da morte, porque ela já é o quê? Um espírito. Ela já passou pelas cinzas do sepulcro. Quem de nós terá passado ileso nas correntes do pântano, da encarnação, dessa vida no corpo? Não, Pedro. O fundamento da obra divina é de amor incomensurável. Encontramo-nos aqui para querer-te bem, intentando alçar-te a consciência aos campos infinitos da vida eterna, orar-te e chamar-te-nos, abrir-te a mente à força regenerativa. Então, esse movimento aqui, amiga, da oração, é a partir daqui que ele começa a abrir a mente para a intercessão. E antes disso, só carregava a culpa, mas ainda não tinha feito esse movimento de pedir ao Pai. E só depois que adoeceu. E lembra sempre, diz o Livro dos Espíritos, a dor é o último recurso que a lei divina, a misericórdia divina utiliza para trazer o seu filho de volta ao seio. Então, por exemplo, aqui nós estamos, todos nós aqui, meus irmãos, não é um acaso que nós estamos aqui, não é não. Isso é a lei, atuando nesse momento com o amor, nos dando advertência. Não é possível, esse livro aqui nos dá várias orientações. Então ele está, nesse momento, o papai está agindo com amor, conduzindo com amor, conduzindo com amor, conduzindo com amor. Se não ouvirmos, qual é a lei que ele vai usar agora? O último recurso. Então ele preferiu o último recurso. E o único recurso ao qual ele estava apto a ouvir era a dor. É igual o filho. Tem criança que o pai diz assim: filho, não faça isso. Ele vai questionar por quê, o pai vai esclarecer e pronto. Mas tem outros que não tem jeito não. Mesmo o pai esclarecendo, o menino é teimoso. O pai adverte a primeira, a segunda, na terceira na orelha. Pronto, o menino aprendeu. Mas foi preciso o quê? A dor. Finalizando, ela vem. Não, Pedro, o fundamento da obra divina é de amor incomensurável. Encontramos-nos aqui, eu já tinha lido, vou só reler, tá? Para querer-te bem, intentando alçar-te a consciência aos campos infinitos da vida eterna. Orar-te e chamar-te-nos. Abrir-te a mente à força regenerativa, intentando alçar-te a consciência aos campos infinitos da vida eterna. Muitos de nós, em outro tempo, penetramos também o sombrio recôncavo dos vales do assassino. Aqui ela nesse momento coloca: olha, eu também já errei, da injustiça e da morte. Entretanto, estacamos no caminho. Quando fazemos isso, estamos o quê? Estacionados. Renegamos o crime. Ressoldamos com lágrimas os elos partidos pela nossa imprudência.
e cultivando o perdão e a humildade, aprendemos que só o amor salva e constrói para sempre. O amor e o perdão. Lembra-te das tuas próprias necessidades. Interrompe a marcha da aflição. Reconsidera a atitude e faze novo compromisso perante a divina justiça. Passada a longa pausa, Cipriana abriu os braços maternos e acrescentou: Levanta-te e vem a mim. Sou tua mãe espiritual, em nome de Deus. O enfermo, de olhos brilhantes e lacrimosos, ergueu-se qual menino, sensibilizando-nos o coração, e exclamou: Merecerei tamanha graça? Como não, filho meu? O Pai não nos responde às súplicas com palavras condenatórias. Acercamo-nos de ti em nome dele, nosso Supremo Senhor. Assim dizendo, conchegou-o ao coração, mas havia tal meiguice naquele amplexo inesperado que outros circunstantes, que não nós, diriam presenciar o reencontro de carinhosa mãe com o filho ausente, após longa e cruciante separação. O amor de Cipriana, né? O infortunado deixou pender a cabeça sobre um dos ombros dela, demonstrando infinita confiança, e murmurou infantilmente: olha que é criança. Mãe do céu, ninguém na terra jamais me falou assim. Via-se-lhe o alívio pelo semblante feliz. Cipriana a mimou bondosa e explicou: É imprescindível aquietes a mente afogueada, depositando nas mãos do Senhor as antigas angústias. A essa altura, diz André, voltei a caldeirar o meu olhar comovido e notei que as lágrimas não brotavam exclusivamente dos meus olhos. O companheiro tinha-as abundantes a lhe deslizarem na face calma. Tocado por minha silenciosa indagação, falou-me em voz apenas perceptível: Praza a Deus, André, possamos também aprender a amar, adquirindo o poder de transformar os corações. Cenas do próximo capítulo. A próxima semana nós vamos ver o diálogo entre ela e Camilo, porque todo esse diálogo que ela está fazendo, Camilo é o outro, é o desencarnado. Foi bom o estudo? Muito bom. Passou rápido? Passou. Tá vendo? Tá bem, tá vendo? Alguma dúvida, alguma colocação? O que tocou aqui o coração do nosso querido irmão Pedro foi o amor de Cipriano. Não há quem resista a um amor verdadeiro. Vamos orar? Fala, Júlio. Por quanto tempo ainda nós aqui na Terra vamos necessitar buscar auxílio de uma Cipriana, que são raríssimos aqui na Terra que possam acolher dessa forma? Olha, essa resposta ela está submetida ao livre-arbítrio. Tem jeito, porque nós não sabemos, não existe um tempo. Tem pessoas que começaram, tem irmãos nossos que começaram no mesmo período que nós e que estão de Júpiter para lá. Lembra que o povo da terra foram os exilados. Foram 4 raças. Então a massa é de exilado, do povo que já veio expulso. Por isso a parábola de Adão e Eva. Vocês podem comer tudo, só não o fruto proibido. O capeta quis comer justamente o fruto. E aí foram expulsos. Meus irmãos, nós vamos sair por aquela porta, nós vamos voltar a ser o homem velho. A gente sai daquela porta, a gente volta a ser o mesmo egoísta, egocêntrico, vaidoso, presunçoso. Vou parar por aqui para não doer mais. Né? Rebeldia. Vamos orar? Agradecer a Jesus por mais esse encontro. Querido amigo Jesus, na fala do nosso irmão André Luiz, a história viva de Pedro, ele só conseguiu te ouvir quando a dor bateu bem forte, porque a lei o advertiu várias vezes, mas ele foi incapaz de se submeter à lei.
movimentado pelo orgulho e pela vaidade. Querido amigo Jesus, amor de nossa vida, dai-nos força para nos curvarmos à lei, dai-nos força para exercitar a humildade, dai-nos força para nos libertarmos do homem velho, dai-nos força para entendermos que a lei de Deus é a certa, é a coerente, é a que nos leva à verdadeira felicidade. Muito obrigado por todas essas advertências que a nossa irmã Cipriana nos trouxe. E que nós possamos, Senhor da vida, sair por aquela porta e não nos afastarmos de Ti. Lembrarmos-nos e nos esforçar para viver o que aqui aprendemos. Obrigada, amor querido. Obrigado a todos vocês, amigos do mundo espiritual, que nos conduziram nesse trabalho. E que nós possamos nos comportar como os filhos obedientes ao nosso Pai maior.